O sol de setembro pintava o céu de Goiânia com tons alaranjados quando Zé Felipe olhou pela janela de seu apartamento, observando o movimento da cidade que tanto amava. Nos últimos meses, sua vida havia tomado rumos completamente diferentes do que imaginara. A separação de Virgínia ainda doía como uma ferida aberta, mas o que mais o preocupava naquele momento era o silêncio incomum de sua filha Maria Clara. A menina de 4 anos, que antes corria pela casa cantando suas músicas e imitando os trejeitos do pai no palco, agora passava horas sentada em seu quartinho, brincando sozinha com suas bonecas, sussurrando palavras que ele não conseguia compreender. Era como se um véu de tristeza tivesse se instalado sobre aquela criança que um dia foi pura alegria. Papai, você vai viajar de novo? Perguntou Maria Clara naquela manhã, seus olhos castanhos fixos no chão enquanto mexia distraidamente em sua boneca favorita, uma pequena sereia de cabelos dourados que Virgínia havia comprado em uma de suas últimas viagens juntos como família. Zé Felipe sentiu o coração se apertar. A pergunta da filha ecoou em sua mente como um sino de alerta. Ele havia passado os últimos 3 anos construindo uma carreira sólida no sertanejo, seguindo os passos do pai Leonardo, mas agora percebia que talvez tivesse perdido algo muito mais precioso no caminho, os momentos únicos e irreversíveis da infância de sua filha. Não, meu amor. Papai não vai viajar, respondeu, ajoelhando-se na altura dela e tocando suavemente seu rostinho. Que tal se a gente fizesse algo divertido hoje? Podemos ir ao parque, comer pipoca, andar de balanço. Maria Clara levantou os olhos, e por um breve momento, Zé Felipe viu um lampejo da menina alegre que ela costumava ser. Mas logo o brilho se apagou, como uma vela que se extingue ao vento. Tá bom, papai, disse ela, mas sua voz carregava uma resignação que não deveria existir em uma criança de 4 anos. Naquele exato momento, Zé Felipe tomou uma das decisões mais importantes de sua vida. Pegou o telefone e ligou para seu empresário, Marcelo, que estava do outro lado da linha organizando os últimos detalhes da turnê que percorreria 15 estados brasileiros nos próximos 2 meses. Marcelo, preciso falar com você, disse Zé Felipe, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo ele próprio. Fala, meu parceiro. Estava justamente revisando o cronograma da turnê. Tudo certinho para começarmos na sexta-feira em Salvador. A expectativa é que seja um dos maiores sucessos do ano, os ingressos estão. Marcelo, interrompeu Zé Felipe, observando Maria Clara que agora brincava no tapete da sala, cantarolando uma música infantil em voz baixa. Preciso cancelar a turnê. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Marcelo levou alguns segundos para processar o que havia acabado de ouvir. Como assim, cancelar? Zé, você está brincando comigo? Temos contratos assinados, expectativas de público, patrocinadores envolvidos. Estamos falando de milhões de reais. Eu sei, Marcelo. Sei de toda a responsabilidade financeira e profissional envolvida. Mas minha filha precisa de mim agora, e eu não posso ignorar isso, explicou Zé Felipe, caminhando até a varanda para ter mais privacidade. Desde a separação, Maria Clara não é mais a mesma. Ela está diferente, mais quieta, mais distante. E eu tenho medo de que, se eu sair agora em turnê por 2 meses, ela se afaste ainda mais de mim. Marcelo suspirou profundamente. Conhecia Zé Felipe há anos e sabia que quando ele tomava uma decisão baseada em seus princípios, raramente mudava de ideia. E o que você pretende fazer? Como vamos explicar isso para os produtores, para os fãs, para a imprensa? Vamos ser honestos, respondeu Zé Felipe. Não preciso inventar desculpas ou criar justificativas elaboradas. Minha filha está passando por um momento difícil após a separação dos pais, e eu escolho estar presente na vida dela. Ponto final. Nos dias seguintes, a notícia do cancelamento da turnê de Zé Felipe se espalhou como um rastilho de pólvora pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação. Inicialmente, as especulações eram as mais diversas. Problemas de saúde, conflitos contratuais, crise financeira, até mesmo possíveis questões com drogas ou álcool. Os fãs, inicialmente decepcionados, começaram a criar teorias nas redes sociais. Alguns grupos no Facebook e no Twitter se dedicavam exclusivamente a tentar decifrar o mistério por trás do cancelamento. Hashtags como hashtag Cadê Zé Felipe e hashtag Volta Zé Felipe se tornaram trending topics. Enquanto isso, Zé Felipe havia tomado uma decisão radical. Desativou temporariamente todas as suas redes sociais pessoais e pediu para sua assessoria de imprensa liberar apenas um comunicado oficial, curto e direto, informando que ele estava se dedicando a questões familiares e que retornaria aos palcos assim que possível.
O que o público não sabia era que, por trás dessa decisão aparentemente simples, existia uma jornada de redescoberta pessoal e paterna que estava apenas começando. Maria Clara havia começado a fazer terapia com uma psicóloga infantil especializada em filhos de pais separados. Doutora Patrícia era uma mulher na casa dos 50 anos, com uma abordagem calorosa mas direta, que conseguia fazer com que as crianças se sentissem à vontade para expressar seus sentimentos mais profundos. Ela está processando a separação de vocês de uma forma muito particular, explicou doutora Patrícia a Zé Felipe durante uma de suas sessões individuais. Maria Clara desenvolveu o que chamamos de medo do abandono. Ela tem medo de que, assim como a mãe foi embora da casa, o pai também possa desaparecer da vida dela. Mas eu nunca abandone ela, protestou Zé Felipe. Mesmo com a correria da carreira, sempre procurei estar presente nos momentos importantes. Eu entendo, Zé Felipe. E não estou questionando seu amor ou dedicação. Mas precisamos compreender que, para uma criança de 4 anos, a percepção da realidade é diferente da nossa. Para Maria Clara, quando você viajava por dias ou semanas seguidas, mesmo sabendo que voltaria, o sentimento de abandono se intensificava. Foi nessa sessão que Zé Felipe compreendeu verdadeiramente a dimensão do impacto que suas escolhas profissionais haviam causado na vida emocional de sua filha. Não era uma questão de culpa, mas de responsabilidade e prioridades. Decidiu então que os próximos meses seriam dedicados exclusivamente a reconstruir sua relação com Maria Clara e a ajudá-la a superar os traumas da separação. As manhãs se tornaram sagradas. Todos os dias, Zé Felipe acordava cedo e preparava o café da manhã para os dois. Maria Clara havia desenvolvido o hábito de acordar e ir direto para o quarto do pai, se aninhando ao seu lado na cama. Eles ficavam ali, conversando sobre sonhos, sobre o dia que se iniciava, sobre as brincadeiras que fariam. Papai, você sonhou com o que hoje? Perguntava Maria Clara, uma pergunta que se tornou ritual matinal. Sonhei que nós dois éramos super-heróis, respondia Zé Felipe, criando histórias elaboradas que faziam os olhos da menina brilharem. Você era Super Maria, que tinha o poder de fazer todas as pessoas ficarem felizes com sua risada. E você era o quê, papai? Eu era o Papai Coragem, que tinha o poder de estar sempre perto da minha filha quando ela precisasse de mim. Essas conversas simples foram, aos poucos, reconstruindo a confiança de Maria Clara. Ela começou a perceber que o pai estava realmente presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente disponível para ela. Zé Felipe também começou a redescobrir aspectos de si mesmo que havia esquecido em meio à correria da carreira. Lembrou-se de quanto gostava de cozinhar, um hobby que havia abandonado há anos. Começou a preparar refeições elaboradas para ele e Maria Clara, transformando a cozinha em um espaço de criação e diversão. Hoje vamos fazer pizza, chefe Maria, anunciava ele, colocando um aventalzinho na filha. Posso colocar bastante queijo, chefe papai? Perguntava ela, já mais solta e sorridente. Pode colocar todo o queijo que você quiser. Essas tardes na cozinha se tornaram momentos de pura magia. Maria Clara ria, se sujava de farinha, inventava sabores malucos para as pizzas, e Zé Felipe sentia que estava recuperando não apenas a relação com a filha, mas também consigo mesmo. Paralelamente, ele começou a compor músicas novamente, algo que não fazia com regularidade há meses. Mas agora suas composições tinham inspirações diferentes. Em vez das típicas canções de amor e desilusão do sertanejo, ele se viu criando melodias sobre paternidade, sobre crescimento pessoal, sobre a importância de estar presente. Uma das canções que nasceu nesse período se chamava Pequenos Momentos. São nos pequenos momentos que a vida acontece num sorriso de criança que o coração aquece e eu corri atrás do mundo, mas esqueci de olhar que o meu maior tesouro estava aqui, neste lar. Maria Clara adorava quando o pai tocava violão e cantava. Ela havia criado o hábito de se sentar ao lado dele no sofá, encostando a cabeça em seu braço, apenas ouvindo. Às vezes cantarolava junto, inventando harmonias que faziam Zé Felipe se emocionar. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo continuava especulando sobre os motivos do sumiço de Zé Felipe. A imprensa havia tentado diversas abordagens para conseguir uma entrevista ou mesmo uma declaração mais detalhada, mas ele se mantinha firme em sua decisão de preservar sua privacidade familiar. Virgínia, sua ex-esposa, havia inicialmente ficado preocupada com as especulações da mídia. Ela ligou para Zé Felipe algumas vezes, oferecendo apoio e perguntando se havia algo com que pudesse ajudar. Zé, eu sei que estamos separados, mas Maria Clara é nossa filha e eu me preocupo com ela também, disse Virgínia durante uma conversa telefônica.
Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Obrigado, Vi. Eu sei que, apesar de tudo, você quer o bem da Maria Clara. Ela está fazendo terapia e melhorando muito. Acho que essa fase de estarmos mais próximos está fazendo bem para ela. E você? Como está se sentindo? Zé Felipe pausou antes de responder. Era uma pergunta complexa, que ele mesmo estava tentando responder. Estou aprendendo a ser pai de uma forma que nunca fui antes. Estou descobrindo que ser presente não é só estar fisicamente junto, mas estar emocionalmente disponível. E está sendo transformador. Virgínia sorriu do outro lado da linha. Apesar da separação, ela ainda nutria carinho genuíno por Zé Felipe e ficava feliz em saber que ele estava se desenvolvendo como pai. Fico feliz em ouvir isso. Maria Clara merece ter o pai presente na vida dela. Com o passar das semanas, Maria Clara foi se tornando mais comunicativa. Durante as sessões de terapia, ela começou a expressar seus sentimentos com mais clareza. Doutora Patrícia, eu tinha medo que o papai fosse embora que nem a mamãe, confessou ela durante uma sessão. Mas agora eu sei que ele não vai sair mais. E o que te faz ter essa certeza, Maria Clara? Porque ele falou que não vai mais viajar longe. E porque ele faz comida comigo todos os dias. E porque ele canta para mim dormir todas as noites. Doutor Patrícia olhou para Zé Felipe, que acompanhava a sessão, e fez um sinal positivo com a cabeça. Os progressos eram evidentes. Foi durante uma dessas tardes de outubro, enquanto pai e filha brincavam no parque próximo de casa, que Zé Felipe teve uma conversa que mudaria completamente sua perspectiva sobre sua carreira e sua vida. Papai, você gosta de cantar? Perguntou Maria Clara, balançando suas perninhas no balanço enquanto ele a empurrava suavemente. Gosto muito, meu amor. Por quê? Por que você não canta mais na televisão? Zé Felipe parou de empurrá-la por um momento, refletindo sobre a pergunta aparentemente simples de sua filha. Eu parei de cantar na televisão porque queria ficar mais tempo com você. Você ficou triste quando eu viajava muito, não foi? Maria Clara assentiu com a cabeça. Mas papai, você pode cantar e ficar comigo também, não pode? A sabedoria infantil de Maria Clara o atingiu como um raio. Ela estava certa. Não era uma questão de escolher entre carreira e paternidade, mas sim de encontrar um equilíbrio que permitisse que ele fosse um pai presente, ao mesmo tempo, continuasse fazendo o que amava. Naquela noite, após colocar Maria Clara para dormir, Zé Felipe ligou para Marcelo. Marcelo, tenho uma proposta para você. Zé. Que bom ouvir sua voz. Como você está? E a Maria Clara? Estamos bem. Muito bem, na verdade. E é sobre isso que quero falar com você. Quero voltar aos palcos, mas de uma forma diferente. Como assim? Quero fazer shows regionais, sem precisar me ausentar por mais de 2 dias seguidos. Quero focar em apresentações no Centro-Oeste e Sudeste, para poder voltar para casa toda noite que for possível. E quero levar a Maria Clara para alguns shows, criar um espaço kids nos eventos, fazer da música um programa familiar. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. É uma abordagem diferente, mas não é impossível. Na verdade, pode ser até inovadora. Que tal montarmos um projeto piloto? Exatamente o que eu estava pensando. Nos dias seguintes, Zé Felipe começou a desenvolver um conceito completamente novo para sua carreira. Em vez dos grandes shows em casas noturnas e rodeios que duravam até altas horas, ele criaria o Projeto Família, uma série de apresentações em horários alternativos, com espaços dedicados para crianças, e um repertório que incluiria músicas que pais e filhos pudessem curtir juntos. A primeira apresentação do Projeto Família foi agendada para novembro, em um clube em Goiânia. Zé Felipe estava nervoso, mas também empolgado. Maria Clara, que agora estava muito mais comunicativa e confiante, estava ansiosa para ver o pai cantando novamente. Papai, eu posso cantar junto? Perguntou ela no dia do show. Claro que pode, meu amor. Tem uma música que eu fiz especialmente para você. Quero ouvir. Ele pegou o violão e começou a tocar Pequenos Momentos, a canção que havia composto durante os meses em que esteve afastado dos palcos. Maria Clara ouviu atentamente, e quando ele terminou, ela bateu palmas efusivamente. Papai, essa música fala de mim? Fala de nós dois, filha. De como eu aprendi que os momentos mais importantes da vida são os que a gente vive junto das pessoas que amamos. A apresentação foi um sucesso absoluto. O público, composto por famílias inteiras, recebeu o novo formato com entusiasmo.
Zé Felipe cantou seus sucessos conhecidos, mas também apresentou as novas composições que havia criado durante seu período de reflexão. O momento mais emocionante da noite foi quando ele chamou Maria Clara no palco para cantar Pequenos Momentos com ele. A menina, que meses atrás mal falava em casa, agora cantava desafinada mas com todo o coração diante de centenas de pessoas. Esta é minha filha Maria Clara, disse Zé Felipe no microfone, com os olhos marejados. Ela é a razão pela qual eu descobri que o sucesso de verdade não está nos grandes palcos ou nos rankings de música. Está nos pequenos momentos que a gente constrói todos os dias com quem amamos. A plateia se emocionou, e muitos pais presentes se identificaram com a mensagem. Nos dias seguintes, o vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais, mas desta vez com uma repercussão completamente diferente das especulações anteriores. Os comentários nas redes sociais foram overwhelmingly positivos. Que exemplo de pai! Isso sim é ter prioridades certas. Chorei vendo esse vídeo. Todo artista deveria ter essa consciência familiar. Maria Clara é uma fofa. Que sorte ter um pai que coloca ela em primeiro lugar. Zé Felipe virou meu ídolo não só como cantor, mas como ser humano. A mídia especializada também repercutiu a história de forma positiva. Revistas e programas de televisão começaram a procurar Zé Felipe para entrevistas, mas agora o foco era completamente diferente. Queriam falar sobre paternidade consciente, sobre o equilíbrio entre vida profissional e familiar, sobre como um artista pode reinventar sua carreira sem abrir mão de seus valores. Numa entrevista para um programa de televisão matinal, Zé Felipe explicou sua decisão. Eu não cancelei minha turnê por capricho ou por problemas de saúde, como muitos especularam. Cancelei porque percebi que minha filha estava precisando de mim de uma forma que eu nunca havia compreendido antes. A separação dos pais é sempre um momento delicado para as crianças, e eu precisava estar presente para ajudá-la a processar essas mudanças. E como foi esse período longe dos palcos? Perguntou a apresentadora. Foi o período mais transformador da minha vida. Descobri que ser pai não é só prover financeiramente ou estar presente nos momentos importantes. É estar disponível emocionalmente, é criar memórias todos os dias, é mostrar através das ações que aquela criança é prioridade na sua vida. E seus fãs? Como reagiram quando souberam da verdade? Os verdadeiros fãs entenderam e apoiaram. E isso me mostrou que tenho um público incrível, que valoriza não só minha música, mas também meus valores como pessoa. Maria Clara, que estava assistindo a entrevista de casa, ficou orgulhosa ao ver o pai falando sobre ela na televisão. Naquela noite, ela fez uma pergunta que mostrou o quanto havia amadurecido emocionalmente. Papai, você se arrependeu de ter parado de cantar para ficar comigo? Zé Felipe abraçou forte e respondeu. Nunca, meu amor. Foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. E sabe por quê? Porque agora eu posso cantar e ficar com você. E isso é muito melhor do que escolher só uma coisa. O projeto Família se expandiu rapidamente. Outros artistas sertanejos começaram a se inspirar no modelo criado por Zé Felipe, criando seus próprios formatos family-friendly. Casas de shows começaram a adaptar seus espaços para receber famílias inteiras, com áreas kids e horários alternativos. Zé Felipe se tornou, involuntariamente, um porta-voz da paternidade consciente no meio artístico. Mas ele sempre fazia questão de deixar claro que não se considerava um exemplo perfeito, apenas um pai que estava aprendendo todos os dias. Eu não tenho manual de como ser pai, disse ele em uma entrevista para uma revista. Estou aprendendo junto com a Maria Clara. O que posso compartilhar é que, quando colocamos nossos filhos como prioridade real, não apenas no discurso, mas na prática, todo mundo sai ganhando. Em dezembro, 6 meses após o cancelamento da turnê original, Zé Felipe lançou um álbum intitulado Pequenos Momentos, composto inteiramente por músicas que havia criado durante seu período de reflexão paterna. O álbum incluía faixas sobre paternidade, crescimento pessoal e a importância de estar presente. A faixa título, Pequenos Momentos, se tornou um hit não apenas nas paradas sertanejas, mas também nas listas de músicas mais tocadas em geral. A canção tocava em rádios de diferentes estilos musicais e se tornou uma espécie de hino para pais que se identificavam com a mensagem. Maria Clara, que agora estava completamente recuperada do período difícil pós-separação, se tornou uma presença constante nos shows do pai. Ela tinha seu próprio camarim pequeno, decorado com seus brinquedos favoritos, e frequentemente subia no palco para cantar uma música com Zé Felipe. A menina também desenvolveu uma relação especial com os fãs. Após os shows,
Ela gostava de cumprimentar as crianças da plateia, distribuir autógrafos desenhados por ela mesma, que se tornaram itens de colecionador, e tirar fotos com as famílias. Ela nasceu para isso, comentou Marcelo, observando Maria Clara interagir naturalmente com o público. Tem carisma nato, igual ao pai. Só espero que, se ela escolher seguir esse caminho no futuro, seja por amor genuíno à música, não por pressão ou expectativa, respondeu Zé Felipe. Quero que ela tenha todas as opções do mundo. Virgínia, que acompanhava de longe o desenvolvimento da filha, ficava emocionada ao ver como Maria Clara havia se transformado. A menina que meses atrás estava calada e retraída agora era uma criança confiante, comunicativa e feliz. Você fez um trabalho incrível com ela, disse Virgínia a Zé Felipe durante uma conversa quando foi buscar Maria Clara para passar o fim de semana com ela. Ela está uma criança completamente diferente. Foi um trabalho que fizemos juntos, respondeu Zé Felipe. Eu aprendi tanto quanto ela durante esse processo. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Com a nova fase da carreira, com a paternidade, com tudo? Zé Felipe refletiu por um momento antes de responder. Estou em paz comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Sinto que finalmente encontrei o equilíbrio que sempre procurei. Posso fazer música, posso ser pai presente, posso ter uma carreira sólida sem sacrificar minha família. É diferente do que eu imaginava para minha vida, mas é muito melhor. À medida que 2025 chegava ao fim, Zé Felipe olhava para trás e via uma jornada de crescimento pessoal que jamais imaginara viver. O cancelamento da turnê, que inicialmente parecerá uma decisão arriscada e potencialmente prejudicial à carreira, havia se tornado o ponto de virada que o levou a uma vida mais plena e autêntica. Maria Clara, agora com quase 5 anos, havia se tornado não apenas uma filha, mas uma parceira de vida e de palco. Ela havia desenvolvido sua própria personalidade artística, criando pequenas coreografias para as músicas do pai e até mesmo sugerindo mudanças nas letras. Papai, nessa parte da música, você podia falar sobre dar abraços, sugeriu ela certa vez, enquanto ouviam uma música nova que Zé Felipe estava compondo. Dar abraços? Por quê? Perguntou ele, curioso. Porque abraço é pequeno momento também, né? E abraço faz todo mundo ficar feliz. Zé Felipe riu e incorporou a sugestão da filha na música. Quando a apresentou no show seguinte, explicou ao público que a ideia havia sido de Maria Clara, e a plateia se emocionou com a doçura da contribuição infantil. O projeto Família havia se expandido para outros estados, mas sempre mantendo a premissa original: shows em horários que permitissem que Zé Felipe voltasse para casa no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Ele havia provado que era possível ter uma carreira nacional bem-sucedida sem se ausentar da vida familiar por longos períodos. Em janeiro de 2026, exatamente um ano após a decisão de cancelar a turnê original, Zé Felipe foi convidado para dar uma palestra em um evento sobre parentalidade consciente. Foi a primeira vez que ele falou publicamente, de forma extensa, sobre sua jornada de descoberta paterna. Há um ano, eu era um pai que amava minha filha, mas que não sabia como demonstrar esse amor de forma que ela pudesse compreender. Começou sua fala diante de uma plateia de pais e mães. Eu achava que trabalhar muito para dar condições financeiras para ela era suficiente. Achava que estar presente nos aniversários e datas importantes compensava minhas ausências constantes. Ele fez uma pausa, observando Maria Clara, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Virgínia, que havia vindo apoiar o ex-marido nesse momento importante. Mas aprendi que presença não é só física. É emocional. É estar disponível quando sua filha precisa de você, não apenas quando você tem tempo. É colocar o celular de lado durante uma conversa com ela. É perceber quando ela está triste mesmo que ela não saiba expressar isso com palavras. A plateia ouvia atentamente, muitos pais se identificando com as palavras de Zé Felipe. Cancelar aquela turnê não foi sacrifício. Foi investimento. Investimento na relação mais importante da minha vida. E o retorno desse investimento foi muito maior do que qualquer sucesso profissional que eu poderia ter alcançado. Ao final da palestra, durante a sessão de perguntas, uma mãe levantou a mão. Zé Felipe, como você concilia sua carreira artística atual com a paternidade? Muitos pais têm medo de que priorizar os filhos significa estagnação profissional. É uma pergunta muito importante, respondeu ele. O que descobri é que quando você está bem consigo mesmo, quando suas prioridades estão alinhadas com seus valores, sua criatividade flui de forma muito mais autêntica. Minha música ficou mais verdadeira,
mais emotiva, mais conectada com o que realmente importa. E isso ressoa com o público de uma forma muito mais profunda. Maria Clara, que havia pedido para falar também, subiu no palco com a ajuda do pai. Meu papai é o melhor papai do mundo, disse ela no microfone, provocando risos e aplausos da plateia. Ele faz pizza comigo e canta para mim dormir todas as noites. A simplicidade da declaração de Maria Clara encapsulou perfeitamente a mensagem que Zé Felipe queria transmitir. Às vezes, ser um bom pai é simplesmente estar presente nos pequenos momentos que compõem o dia a dia. Quando desceram do palco, Virgínia se aproximou de Zé Felipe. Estou muito orgulhosa de você, disse ela, emocionada. Do homem e do pai que você se tornou. Obrigado, Vi. E obrigado por ter apoiado minhas decisões, mesmo quando elas pareciam loucas. Nunca pareceram loucas. Pareceram certas. E os resultados comprovam isso. Maria Clara correu para abraçar os dois, e por um momento, apesar da separação, eles se sentiram como uma família unida pelo amor compartilhado por aquela menina especial. Nos meses seguintes, Zé Felipe continuou desenvolvendo o projeto Família, mas também começou a explorar outras formas de arte e expressão. Escreveu um livro infantil baseado nas histórias que contava para Maria Clara, criou um canal no YouTube com conteúdo educativo e divertido para pais e filhos, e até mesmo começou a estudar pedagogia, interessado em compreender melhor o desenvolvimento infantil. Papai, você vai ser professor? Perguntou Maria Clara quando soube que o pai estava estudando. Não sei, meu amor. Estou estudando para ser um pai ainda melhor para você. Mas você já é o melhor pai do mundo. E eu quero continuar sendo, sempre. A história de Zé Felipe e Maria Clara se tornou um exemplo inspirador para muitas famílias brasileiras. Mostrou que é possível reinventar uma carreira sem abrir mão dos valores familiares, que sucesso profissional e paternidade consciente podem andar juntos, e que às vezes as decisões mais difíceis são as que nos levam aos resultados mais gratificantes.